Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos aqui com o programa Abelardo Jurema, começando, exibido para toda João Pessoa, para toda Paraíba, para todo o Brasil, para todo o planeta, através da web, do portal Correio. É isso? Hoje a gente... Olha, hoje a gente fala sobre um assunto que gera debates polêmicos, a pichação. Ela é arte ou ela é subversão? Nosso entrevistado sobre esse tema é o coordenador do Núcleo de Antropologia Visual do IFAEP, o professor Carlos Azevedo, já está aqui com a gente. Também tem bate-papo com o colecionador de postais, fotos maravilhosas, históricas da cidade de João Pessoa, o Eduardo Erba. Pois é, ele tem uma coleção rica em história arrematada em leilões nacionais e internacionais. Fica conectado com a gente, que o programa do Abelardo Jurema está começando. Oh, I believe in yesterday. Pois é, olha, o embate é polêmico. Pichação é uma expressão de arte, um ato de subversão? O assunto gera debate aqui na capital, promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, o nosso IFAEP. E quem conversa com a gente sobre esse tema é o coordenador do Núcleo de Antropologia Visual daquela instituição, que é o professor Carlos Azevedo. Carlos, primeiro, muito obrigado aqui pela tua presença. Eu que agradeço a você esse espaço que nos concedeu. Pois é, eu fico muito feliz em tê-lo aqui, sei do seu trabalho, sei da sua perseverante atenção a esse problema do nosso Instituto Histórico, dos problemas que nós enfrentamos na preservação histórica da cidade de João Pessoa e da Paraíba como um todo. Bom, o tema é esse. Pichação é uma arte, é uma expressão, é um vandalismo? Como é que você define isso? Olha, é um campo bastante movediço com relação a esse tema. Os grafiteiros, alguns acham que é arte, pichação, outros não, porque na verdade todo grafiteiro já pichou. Todo grafiteiro? Já pichou. Já pichou, é verdade. Aí, é claro que não vai revelar isso, mas alguns chegam a revelar, não, eu fui pichador, hoje sou grafiteiro. Não é? Então, foi elevada essa condição de grafiteiro. Exato. Né? Então, o que eu acho, na minha opinião, eu acho que o grafite é arte. Ninguém pode negar hoje, a gente tem expressões nacionais que tem projeção internacional, como Eduardo Cobra, de São Paulo. Mas Eduardo, o grafite é arte também quando não autorizado? Você acha que também a pessoa tem direito de chegar no muro de alguém e um problema é o seguinte, tem uma lei federal 408/44, que diz o seguinte: você pode grafitar desde que solicite ao proprietário que vai grafitar aquele muro, público, no ou caso. o órgão público pedindo. O IFAM parece que já teve várias requisições nesse sentido de grafitar no centro histórico. Então, essa lei federal não proíbe a grafitagem, o grafite. Agora, você precisa solicitar ao proprietário do imóvel se vai ou não. Então, eu acho que o grafite, verdadeiramente, ele é ilegal. Ele é feito pela madrugada, em altas horas. É verdade. E tudo que é escondido, é feito na calada da noite, não pode ser coisa boa, não. E eu acho o seguinte, que, por exemplo, a Epitácio Pessoa, se você observar direitinho, você vê que quase a metade da Epitácio Pessoa está toda grafitada, e pichada também. E sempre é feito, não é à luz do dia, é à noite, de madrugada. Né? Me diz uma coisa, onde é que você acha que está o limite entre o grafite e a pichação? O limite está exatamente na expressão artística. Em primeiro lugar, para a expressão artística. Eu defino arte da maneira mais simples possível. Arte é emoção. Eu me emociono diante de certos determinados grafites, por exemplo, aqui tem vários grafiteiros, né, extraordinários. O Sombra, que vai participar conosco do debate, tem outros... O Sérgio Sombra é aquele... Quem é esse Sombra? É o Sérgio Sombra ou não? É Honorato.
Ah, não é o Sérgio, porque eu tenho o Sérgio Sombra, que é um designer que também é muito bom, mas eu acho que eu não sabia que ele fazia. Não é ele. Não é ele. É o outro. Temos Múmia também, que é um Sei. pernambucano que está aqui há muito tempo, né? Tem excelente o grafite de Múmia. Então eu vejo arte e emoção. Eu me emociono com o grafite. Eu fico, às vezes, minutos apreciando exatamente o detalhe, a estrutura, as cores. Mas eu não posso dizer o mesmo com a pichação. A pichação não vai me despertar um sentimento de emoção profunda. Eu acho que ela, de certa forma, agride, né? Sim. Outra coisa... Ela é um pouco agressiva quando você vê aquelas... Né, aqueles hieroglifos ali que ninguém sabe exatamente. Vamos ver alguma coisa. Por exemplo, aí, olha, então tem uma imagem aí na nossa TV. Você vê, isso aí é lá na Praça Antônio Navarro. Hã? Antônio Navarro. Você vê aquilo que está na porta, aquilo que está aí nas paredes, isso não pode ser considerado como arte, né? Não. Então você vê uma tipografia de uma estética agressiva, estética profundamente agressiva. Além do mais, eu acho um pouco macabra. Eu acho um pouco macabra. Não só agressiva e muitas vezes um pouco macabra. E pelas cores, pelo discurso estético que está implícito na pichação, né? E eu, numa das minhas pesquisas na Epitácio Pessoa... Olha, nós estamos aí, ó, agora mesmo, Ana. Mesma coisa, olha só. É o conventinho. Isso é o que se pode chamar de pichação. Pichação. Não é isso? Pura. Isso seria pichação. Então, essa pichação, às vezes, tem uma mensagem estética, política. Monumentos históricos, olha só. Não. Quer dizer, isso ofende a história, ofende a população, não acha, não? Com certeza. Ela é agressiva por natureza. Eu chamo o seguinte, a diferença, o outro, realmente você tem formas artísticas, beleza, você emociona, e esse lhe agride. Fora os dizeres, muitas vezes, como esse, maldita fé cristã. Eu encontrei recentemente pichar é errado. Errar é humano. Na Epitácio Pessoa. Isso é interessante. Os ônibus do Cabranco estão todos pichados internamente e com mensagem profundamente agressiva. Isso é um gesto de rebeldia, né? De inconformismo, né? O problema é o seguinte, são tribos urbanas de bairros periféricos. Muitas vezes eles têm que se expressar. Então a tela dessa periferia é a cidade. Eu defendo sempre o direito à cidade. Quando eu estudava Ciências Sociais, tem um livro muito interessante, Henri Lefebvre, Droit à la Ville, Direito à Cidade, que diz que todo mundo tem direito à cidade. Mas você tem que saber usar a cidade. A cidade como tela. Antigamente, o grafiteiro, o pichador, não pichava o cemitério, não pichava as igrejas, porque eram lugares mas hoje não tem sagrados. Mais isso, não. Eu vi recentemente, nessa pesquisa que o IFAEP fez, atrás do cemitério, onde dá aquela comunidade Cangote do Urubu, que pouca gente conhece, está totalmente pichada. Essa igreja aí de São Pedro Gonçalves está bem pichada, né? Então não existe é um patrimônio cultural, aquilo é um patrimônio aquilo é um patrimônio da Paraíba, não é nem da cidade, é o patrimônio da Paraíba. A Casa da Pólvora é pichada. A Casa da Pólvora é um monumento tombado pelo patrimônio histórico, pelo IPAEP. É o IFAEP ou a Casa da Pólvora é o IFAM. Mas eu digo, mas a gente chama... O outro é o nacional. A gente chama mais IFAEP... IFAEP. IFAEP mesmo, como se fosse o PH de farmácia. Exato. Né? Tá certo. Eu devo dizer o seguinte, o que acontece, o IFAEP tomou consciência disso, fez uma ação belíssima no ano de 2016. No Centro Histórico você participou como padrinho também. Pintou toda aquele centro A nossa histórico. diretora executiva, a Cassandra Figueiredo, se empenhou muito nessa ação, aí fez um acordo cultural. A comunidade do Varadouro, os proprietários daqueles prédios, os comerciantes, e nós pintamos, repintamos toda essa lindo, parte que rapaz. estava, né? Ficou Foi lindo. bonito essa ação, é uma ação patrimonial belíssima. Eu digo sempre, um ano depois, João Dória chega. Olha aí, foi na época, dessa época, olha como é que ficou. Claro.
Foi nessa época. Ali é o casarão da Associação Comercial, olha ali. Que você foi patrono. Foi, exatamente. Né? Isso ficou lindo, né? Claro. Quer dizer, como é que pode se admitir que de um dia para a noite é você pintar o muro da sua casa, no outro dia ela amanhecer todo pichado? É danado isso. E então, em 2017, este ano, João Dória assumiu a Prefeitura de São Paulo e fez uma cruzada. A expressão é essa, contra grafiteiros e pichadores. Nós aqui não fizemos cruzada nenhuma. A gente fez um plano de ação cultural perfeitíssimo. Sim. Eu devo dizer que é um modelo que o Brasil deveria copiar, que o IFAEP fez. Sim. Porque, agora, se picharam novamente, esse é um problema que a gente tem que resolver a longo prazo. Não existe assim, tem cidades que determinam áreas, né, específicas para a ação dos grafiteiros, vamos dizer. Aqui em João Pessoa tem alguma área específica? Tem exatamente a Granja do Promotor, no Geisel, um espaço imenso. E nós abrimos recentemente, digo recentemente, o ano passado, nessa ação cultural, o IFAEP separou um muro lateral do conventinho para grafiteiros fazer intervenção artística. Aqui eu posso provar nesse... Vai fazer intervenção artística, que seria arte mesmo. Arte. Não sei se dá para você... Veja aqui, se pega aqui, por favor. Aqui nessa página que eu estou com a mão nela, olha só. Você vê que aqui, olha, aqui onde eu estou com o meu dedo, aqui tem, você vê, são expressões artísticas, um rosto bonito, né, um cuidado com a arte. Você nota que realmente aqui é uma expressão artística. Eles ocuparam esse espaço que foi cedido pelo IFAEP com consentimento do IFAM, porque hoje o nosso sítio urbano histórico, como eu chamo, né, o Centro Histórico de João Pessoa, ele é patrimônio nacional, gestão federal, municipal, e a gente que tombou o Centro Histórico temos também a nossa participação em certas e determinadas ações. Então, abrimos esse espaço para os grafiteiros. É isso. Carlos, me diz uma coisa, mudando o foco, né, só um pouco o foco, mas dentro do tema, qual é o critério? Eu queria a gente falar sobre a questão de tombamento. Às vezes você tem uma casa no centro, ela é tombada. Qual é o critério que determina isso? Olha, o critério é o seguinte, você precisa ver o que você vai querer tombar. Se ele merece ser tombado, e as características desse imóvel. Você tem valor arquitetônico. Pode não ter valor arquitetônico como a casa de Anaíde Beiriz, mas uma personagem histórica como Anaíde Beiriz, que morou ali, então foi tombada também. Outra casa de Chico Pereira, que foi tombada, aquele nosso querido Cangaceiro de Vingança, né? O filho escreveu esse belo livro, foi tombada recentemente, quer dizer, o ano passado. Então, porque tem um valor histórico também, ou um valor arquitetônico, então esses são os critérios principais. Mas quando nós estamos já chegando no intervalo, mas eu queria rapidamente, quando ele tomba, o IFAEP tomba um determinado imóvel, como é que fica a conservação e manutenção daquele imóvel? Olha, a propriedade é inalienável, pertence ao proprietário. Ele que deve fazer realmente um problema de conservação e cuidar do seu imóvel tombado. Porque ele tem isenção de IPTU. Ele recebe automaticamente isenção de IPTU. Como imóvel tombado, tem isenção do IPTU. Já é uma então, vantagem. Isso é muito interessante. Agora, o imóvel pertence a ele. Ele pode fazer modificações, contanto que apresente um projeto técnico, um arquiteto ao IFAEP e os arquitetos e urbanistas do IFAEP vão analisar se pode fazer ou não. A gente vai então um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco nessa conversa com o professor Carlos Azevedo, coordenador do Núcleo de Antropologia Visual do IFAEP. Essa solidão espalho coisas sobre um chão de giz. Há meros devaneios tolos a me torturar. Queria usar, quem sabe, uma... Pois é, o IFAEP tem um documento que fala sobre pichação, grafitagem, coordena as várias ações que esclarecem a diferença entre expressão artística e atos de subversão. Hoje aqui no programa a gente está conversando sobre isso com um especialista no assunto, que é o coordenador do Núcleo de Antropologia Visual
lá do Instituto aqui na Paraíba, o professor Carlos Azevedo. Carlos está dizendo aqui que é nosso leitor no Jornal Correio, que muito me honra. Carlos, me diga uma coisa, voltando aqui. Primeiro eu queria que você me mostrasse, porque nós temos pouco tempo. Olha, isso aqui é uma publicação do IFAEP, Sim. que eu estou trazendo em nome da diretora executiva Cassandra Figueiredo. Tá ótimo. Eu queria mostrar aqui, ó. Pode ser aqui ou aqui mesmo? Aqui mesmo, né? Aqui. Essa é a revista lá do IFAEP. Anualmente nós lançamos um número. Sim. Vamos lançar agora em agosto o próximo número. Lugares de memória, tá ótimo. E aqui foi a carta do Liceu, Sim. que nós redigimos em torno de controle de pichação no centro histórico. Sim. Carlos, me diz uma coisa, você que é um homem, é um antropólogo, é um homem vivido, experiente nessa área, tem tantos anos de luta, né, em defesa do patrimônio histórico e artístico aqui da Paraíba. O que se pode fazer com aquelas casas que são tombadas e que não tem mais jeito? Olha, qual seria a solução? Porque elas estão caindo. Eu vou dar um exemplo, aquela casa onde morou o presidente João Pessoa, que aquilo não tem, já liberou dinheiro, já não liberou, já perdeu, tinha placa lá. Eu como descendente do velho João Pessoa, fui a 3 inaugurações ali, de que ali seria o museu e tal. Hoje a casa, eu já andei ali, ela não tem mais, ali não há mais possibilidade de recuperação, na minha opinião. Não sou técnico não, mas é de tal forma a destruição que eu não vejo mais recuperação. Quando a casa chega num ponto desse, que ela está caindo, como é que o IFAEP resolve esse problema? Não pode ter interferência nenhuma, porque infelizmente é propriedade privada. Pertence ao proprietário. Isso. Aquilo pode cair, ficar ruína, mas é o proprietário. Que coisa! No ponto de Serrés também a gente tem coisas extraordinárias ali na Duque de Caxias. Tem uma casa que o muro está escorado faz tempo ali. Claro, é absenteísmo de certos proprietários. Deixa cair. Deixa cair. É contenda judiciária que vem. Os netos hoje ainda não receberam o direito de propriedade de algumas casas daquela. Os pais morreram, etc. E os netos ainda não receberam. E a casa está desaparecendo aos poucos. Aqueles casarões belíssimos das trincheiras, casa linda, né, onde tem aquela balaustrada maravilhosa, né? Aquilo impressionou em 25 Gilberto Freire, quando Gilberto esteve aqui, porque Gilberto casou-se com Madalena Guedes Pereira e namorava, era amigo de José Lins, vinha muito aqui. Ele ficou impressionado com a irmã arquitetura. De Marta de Arquimedes, irmã de Marta de Arquimedes Sotomayor, falecido. Ficou impressionado com a arquitetura da Paraíba nos anos 20. Imagina. Entende? Eu tenho 76 anos e eu vi ainda uma João Pessoa linda. Que hoje eu não passo pelas trincheiras mais, eu cortei do meu mapa as trincheiras. Outra área que também tem casarões lindos e totalmente em situação precária é a Avenida João Machado. Tem cada casa ali que parece uma casa de sonho, né? Rapaz? Exato. E elas estão completas. Tem uma casa do Ribeiro Couto. A casa do Dr. Odilon Ribeiro Couto. Dr. Odilon Ribeiro. É uma coisa lindíssima. Aquela casa tinha que ser preservada a qualquer custo. A casa de Nanhã Ribeiro, essa tem uso agora social, né? Porque é um laboratório de acadêmico, né? De direito. As casas também ali da Titambiá, da Monsenhor Valfredo. Sim. Meu pai morou ali na casa de Abílio Dantas, um velho farmacêutico que tinha aqui. Ele morou como estudante na casa da Abílio. Ele falava muito daquela casa. Foi até a Sudema, parece que ali foi. A Sudema não foi? Ali. Ainda é ali? Aquele casarão é maravilhoso. E junto é um pertencente à família. É um que está fechado praticamente. O próprio Astreia, né, que acabou-se. Né? Com certeza, aquela rua foi totalmente destruída, dizimada, eu diria. Dizimada, né? É pena a gente ver aos poucos a nossa cidade desaparecendo. Doutor Carlos, de que vive o IFAEP? Olha, nosso IFAEP, eu estou no IFAEP há 16 anos. Sim. Sempre o nosso IFAEP foi um saco de pancadas. Está caindo uma casa. Aí IFAEP. Mas não pode, não é assim, o processo não é esse. Pessoal que é meio ruim diz assim, não, o IFAEP tombou, quer dizer, vai tombar. Exato. Então, uso tombar no sentido de cair, né, de demolir. Infelizmente, eu acho que esse direito de propriedade tem que ser modificado. Se você não cuida de um casarão,
o Estado deve se apropriar disso, mas, infelizmente, você sabe na área de direito que isso é impossível, você tocar na propriedade alheia. Mas deveria ter uma legislação específica para o assunto, né? Entende? Porque isso isso extrapola o direito da propriedade. A partir do momento que o bem que é um patrimônio público, porque ele foi tombado, ele deveria ser, a pessoa deveria ter uma obrigação para fazer, e se ela não tivesse essa condição, o Estado assumisse Agora, o IFAEP, como IFAM, é um gestor, entende? Você analisa projetos, você tomba. Agora, o cuidado com sua propriedade depende de você mesmo. A propriedade é sua, entende? A gente não tomou aquela propriedade, apenas a gente valorizou aquela propriedade para o futuro, para ser preservado como uma espécie arquitetônica de valor. Nós que viajamos assim, não para o exterior, por aqui mesmo, pelo Brasil, eu estive em Diamantina, né? Tudo que o Juscelino viveu, a casa que ele viveu, tudo está ali, rapaz, preservado com todo carinho, sabe? Agora aqui, infelizmente, nós não temos, parece que é uma questão cultural, né? Olha, eu não sei o que acontece conosco, mas eu acho que os proprietários, pelo menos da Duque de Caxias, tem proprietário ali que tem 30 casas e não faz nada. Tudo caindo aos pedaços e ninguém faz nada. E aquela área é tombada, aquela área é do centro histórico. Ali é o miolo do centro histórico também. Então, eu não entendo isso. Recife, você vai em Casa Forte, concilia o moderno e o antigo juntos, né? É interessante, a Pipucos, Casa Forte, né? Pipucos agora tornou-se uma memorial do Gilberto Freire. Gilberto Freire, muito bacana. Então, outra maneira os proprietários têm mais flexibilidade, têm consciência de que aquele seu patrimônio é um patrimônio histórico, antes de tudo. E saindo não pertence só a você, saindo do Brasil, você vai a Londres. Londres tem os prédios de 30 andares convivem com aquelas casas milenares, claro, né? Aqueles palácios, aqueles castelos maravilhosos. Né? Eu acho que não deve ter nojo, a expressão é essa, nojo de colocar o moderno, o pós-moderno e o antigo. Esse contraste é belíssimo. Eu tenho notado isso em Casa Forte, a Pipucos, Parnamirim, em Recife, né? E a gente tem que pensar isso. Não, aqui não pode ir um entorno de uma casa histórica, não sei o quê, não sei o quê. Vamos contaminar o moderno ou o pós-moderno com o antigo. É verdade. Eu sou pelas coisas híbridas que ficam mais fortes. Né? Com certeza. Pois olha, professor, eu quero lhe agradecer a sua presença aqui, Dr. Carlos, aqui no nosso programa. E nós somos aliados nessa luta. Eu sou uma pessoa muito... Você foi nosso patrono. Muito sensível a porque eu entendo que a nossa história, né, aquele jargão, né, não existe povo que tenha futuro se não tiver passado, não tiver história, preservar a sua história. Não pode ter futuro. Um povo sem passado não tem memória. Não tem memória. Não tem memória, não tem nada, né? Não tem nada. Aí de nós, se nós tivéssemos nossas memórias de tudo que nós vivemos, como é que nós íamos viver, né? Isso. Não é verdade? Com certeza. Então, eu quero lhe agradecer, dizer que o programa está à disposição. Sei que vai haver um encontro, não é isso? No dia 29, na Livraria do Luiz, na Galeria Augusto dos Anjos, nós vamos discutir pichação, arte ou subversão. Muito bom. Daqui para lá, certamente a gente volta ao assunto. Com certeza. E vamos ver se a gente traz outras pessoas também para poder discutir esse assunto. Mas, antemão, quero lhe agradecer a sua presença. Em nome da direção executiva do IFAEP, eu quero agradecer esse espaço que você nos concedeu. Pois não. E muitíssimo obrigado. Fechado. Um abraço, então. Fique aqui com a gente. Último tema carrega uma discussão muito importante. Lembrando que acima desse debate deve estar o respeito à história, aos prédios públicos e privados, especialmente às construções tombadas. Nós agradecemos aqui a participação do professor Carlos Azevedo, coordenador do Núcleo de Antropologia Visual do IFAEP. Se você quiser mais informações, quiser tirar dúvidas sobre esse trabalho do Instituto, é só você acessar o site, www.paraíba.pb.gov.br/IPHAEP. A gente fala IFAEP, mas é como a farmácia de antigamente. É IFAEP. Ou entrar em contato pelo telefone 3218-5124. A gente vai ao som aqui do meu querido Tim Maia, Me Dê Motivo. Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta tem um bate-papo com o colecionador de postais antigos, Eduardo Erba. Fica conectado aí com a gente.
Agora é tarde. Fazer o que fez. E por mais que você tente negar. Me dê motivo. Pois é, estamos aqui com o Tim Maia aqui na nossa seleção musical muito interessante que deixa o programa até mais leve. Olha, ele tem uma coleção incrível de postais antigos aqui de João Pessoa e da Paraíba que arremata em leilões internacionais pela internet. Alguns postais têm mais de 100 anos, são enviados daqui para a Europa, para outros lugares, mundo afora. Quem bate um papo... Eduardo Cavalcante. Eduardo Melo, Herba? Tá. Ah, não, Eduardo Melo. Melo. Não tá ouvindo? certo. Bom, é porque ele está me corrigindo aqui, porque na realidade no nosso teleprompter aí tá como Eduardo Herba, Eduardo Melo, Cavalcante Melo, é isso? Cavalcante Melo. Pois é, então quem vai bater um papo com a gente agora é o colecionador Eduardo Melo. Você é paraibano, Eduardo? Sou. É. E como é que foi essa história? Por quê? O que te levou a você se interessar por fazer essa coleção de reunir, né, esse material tão rico sobre a cidade de João Pessoa? Rapaz, eu sou colecionador, né? Colecionador começa com selo, aí vai. Você né? começou com selo? Não, às vezes começa com pouco, por criança, né? Sim. Carteira de cigarro, na época, brincando, chapinha. Chapinha, tudo. E eu guardei tudo. Aí, com o tempo, vai pegando com as coisas, com a família. Sim. E uma das coleções que eu tenho é de postais. De postais. De fotos antigas. Fotos antigas de João Pessoa. Eu faço muita questão, porque eu vejo muito pessoal, imagem de João Pessoa. Aí tem que dar valor a quem fez a imagem, ao impressor, ao fotógrafo, etc. Verdade. Minha coleção eu separo todinha por fotógrafos, Eu sei. por impressores. Não tem essa história de não, imagem. Você tem que dar valor àquela época, àquele cidadão. O Valfredo Rodrigues foi um grande fotógrafo. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Ele teve essa foto que está aparecendo. Mostra aí, por favor. Essa foto. É da foto pintura. Eu considero que foi o fotógrafo que pintou. Ele era pintor, né? Era Pinto, né? Da foto pintura. Sim. Olívio Pinto. Isso é a Praia de Tambaú em que ano, mais ou menos? Isso aí é em 1950, 60, mais ou menos. Você pode ver que estava tudo no barro, né? A igrejinha de Tambaú. Não existia ainda o hotel. Não existia o hotel. Isso aí é o final, Olívio Pinto. Ele fotografou João Pessoa durante Você vê 45 cidade, anos. Em 50 anos, né, como a cidade se transformou, né? Exato. Que coisa, né? Ele, eu considero, foi o mais longevo. Porque teve Stucker, mas Stucker foi um período menor. Sim. Mas ele foi e o filho continuou, né? Olívio Pinto. Vamos passando, veja se tem outra aí. Essa aí, espetacular. É ali, em frente ao Hotel Tambaú, né? É mesmo, rapaz. Aquela região, na década de 40. Essa é de Gilberto Stucker, né? Que coisa. Você vê pela grafia, tudo. Eu faço muita questão de... Isso foi ontem, né, praticamente, dizendo, porque no você tempo, pega porque 50, 60 anos. Exato. É porque João Pessoa foi uma cidade única e tem que dar muito valor a isso. Ela simplesmente viveu num casulo. Isso, pelo amor de Deus. Espetacular. O ônibus, né? Que chegava da cidade de João Pessoa, porque isso era era como se era um balneário. E só foi ser ocupado no final da década de 60. Quando foi isso? Isso é da década de 40. Isso deve ser onde chegando ali no final ali da Rui Carneiro, né? Tudo isso a gente vê pelas árvores, né? Essa aí já caiu, né? Eu acho que eu peguei ela. É exatamente aquela primeira em frente ao Bahamas. Eu disse, a gamileira. Exatamente, a gamileira. É a gamileira. Aí o que a gente se posiciona é exatamente a árvore, né? A gamileira, as gamileiras da praia. Passa mais uma aí pra gente ver. O Elitibá. Isso aí foi um fenômeno, né, aqui em João Pessoa, né? Eu botei essas fotos, são mais recentes, aí todo mundo reconhece, né? Quem está vivo reconhece. Quando eu cheguei aqui, na década de 70, o Elitibá tinha sofrido uma grande reforma, através do Maurício Gama e da Lilian.
E essa casa depois ganhou uma boate do lado. Isso virou um ponto. Meu irmão teve a boate Calypso, né, da Baixorra. Era o ponte da sociedade paraibana, era o Elite Bar, né? Vamos lá. Essa aí é espetacular. Isso aí é... Isso é Manaíra, né? Tambaú. Eu acho que é Manaíra, é um pouquinho para cá. É para cá, né? É. Eu acho que isso aí é próximo onde era... Isso aí era onde tinha aí o chopp da praia antigamente. Provavelmente, exatamente. Ali naquela zona ali, né? Vamos lá. Que coisa maravilhosa. Olha, espetacular essa... Que coisa espetacular essa foto. Você estava falando... exatamente. Essa casa existe até hoje, né? Existe até hoje. Tiraram, né? Da esquina ali da das pessoas. Exatamente. Essa é a última foto. A gente tem uma volta no tempo. Essas fotos, foto pintura, dos herdeiros de Olívio Pinto, né? Você sabe que eu era apaixonado por essa João Pessoa, né? Eu tenho idade para isso, né? Eu vinha passar férias aqui criança, João Pessoa era isso aí. Era isso aí. Era uma coisa assim... A gente evoluiu demais, né? Era uma coisa, era uma província, né? Exato. Era um burgo, né? Não sei. Era uma coisa única que não se repetia em nenhum outro lugar do Brasil. Era uma cidade que era a cidade a 12 quilômetros da praia, uma cidade litorânea, e que ela só foi se descobrir na década de 70, né? Mais ou menos. Impressionante isso. É muito bacana e preservou, né? Preservou-se uma praia espetacular que nenhuma capital do Nordeste tem. Não tem. Né? Não tem. E outra coisa, uma praia plana, né? As outras pessoal falam em praia de Natal, praia que não vale nada, perto de João Pessoa, não tem menor... Não se compara, nem. Não se compara. Me diga uma coisa, afora essas fotos que você nos mostrou... Aqui, olhe bem, eu botei essa porque é uma coisa de a pessoa rememorar, é a coisa que você... Aqui tem coisas mais antigas, né? Sei. Aí, por exemplo, essa imagem aqui, que eu considero o começo das imagens de João Pessoa, que foi feito originalmente por Barleu, né? Sim. Aliás, por isso é uma pintura, Franz né? Post. Isso chega a ser foto ou não? Não, olhe bem, não é foto. Aí é que tá. Deixa eu mostrar para o pessoal aqui, para o pessoal ver. Peraí, senão a gente fica falando e a pessoa não está sabendo. Exato. Diga aí. Essa é uma imagem Franz Post. Né? Foi feita em 1630 e pouco. Meu Deus do céu. Essa impressão é de 1800, mais ou menos. Né? Essa impressão é de 1800. Isso aqui é o quê? É aonde? Isso aqui é o seguinte, não havia postal nessa época. Havia os livros que mostravam o mundo. Então, essa imagem aqui é a cidade de Frederica. A Paraíba, durante 200 anos, a imagem que se tinha no mundo era essa imagem. Né? A imagem da cidade de Frederica, que é olhando a cidade do Rio Sanhoá. Isso aqui é o oceano, não é a lagoa. Não, isso é o Rio Sanhoá. É o Rio Sanhoá. É o Rio Sanhoá. Mas já viu. E foi onde teve Franz Post para fazer essa imagem, que se repetiu e que realmente é o retrato da cidade. Né? Sei. Me diga uma coisa, não pode a gente ver essas fotos? Não, pode, claro. Esse aqui, ó, é aqui que você quer que eu bote, David? Deixa a TV mostrar, porque eu quero que você dê uma... Essa daqui... Não, tem algumas, essas do Porto são espetaculares. Esse é o Porto de Cabedeira, eu vou virar... Não, esse é o Porto do Capim, que era onde funciona... Esse é o Porto do Capim, não tinha esse aqui é o Porto do Capim. Exatamente. Que coisa, rapaz. Não, o Porto do Capim, onde é ali? Jacaré? Não, o Porto do Capim é no centro da cidade. Está totalmente invadido. É o Porto do Capim. Todos os barcos chegavam ali perto no Varadouro. Perto da ferroviária. Exatamente. Mas já pensou, rapaz? Que coisa, até o Globo também está por aqui. Né? Não, aí vai, né? Essa é a primeira edição, acho que tem de postais, que é do... E você adquire isso, você compra? Aí é que tá, isso aí é um estudo, assim, é um longo processo, né? Quem é colecionador sabe onde encontrar. No Brasil inteiro, se sabe que eu gosto de postais da Paraíba e aparecem as oportunidades e a maior parte desses postais, uma boa parte é mandado para o exterior, né? Você já digitalizou tudo isso aí, não? Não, uma parte só. Mas está na hora. Agora, né? É muita coisa. Não, eu realmente tenho... Quando você fala aquele palacete espetacular
de Odilon Ribeiro Coutinho ali. Eu maravilha. sonho em botar um museu ali. Mas que coisa Ei, linda. não, porque é o Essa retrato é do uma quê? ideia que tem que ser levada Não, adiante. porque olhe bem, o que a gente vê é o seguinte, aqui na Paraíba, infelizmente, não se valoriza a história. Você, bem por outro, se pega por questão ideológica, aquelas coisas. Mas olhe bem, o Ribeiro Coutinho, quem foram? Escreveram uma parte da história da Paraíba, tá entendendo? Foi Todos eles, Dr. espetacular. Renato, Convenhamos, eu não Crisóstomo. sou homem, eu faço parte de uma família que, né, mas não é bater palma, simplesmente é um pessoal paraibano, compraram o Banco Aliança. Eu escrevi um livro sobre a história dos bancos e peguei um pouco compraram o banco no Rio de Janeiro, Banco Aliança do Rio de Janeiro, era um dos maiores bancos do Rio. Quer dizer, eram empreendedores. Eram muito empreendedores. E em todo país do mundo você preserva a memória dessas pessoas lógico. que levam à frente. Mas aqui não foi Aqui essa. é como se fosse, não, é um capitalista, então vamos excluir do... engraçado isso. Olha, convenhamos dizer que mantém o subdesenvolvimento por conta dessa mentalidade. Dessa mentalidade. Então, eu acho o seguinte, é uma... Rapaz, olha, você vê, eu só vou fazer um paralelo aqui, né? Você vê o caso do Dr. Roberto Santiago do shopping, né? O cara faz um empreendimento daquele, que você pode gostar ou não gostar de Roberto Santiago, mas acaba fazendo de Mas gerou riqueza para o Estado. Hã? Gerou aí, que o cara, antes de João Pessoa, era um anjo do shopping, passou a ser outro depois do shopping. Embora que não tenha tido outros shoppings por conta disso. Sim. Não, tudo tem uma situação Mas e o que eu outra. quero dizer, como você disse, mas o não cara existe. denigre. Você pega, como você disse, as próprias, não só do Ribeiro Coutinho, mas outros grandes empreendedores. Grandes que daqui, olha, que são a vida... completamente esquecidos. Não, são esquecidos da história. É como se fosse... eu, particularmente, eu acho o seguinte, são as pessoas que fazem a diferença. Não tem santo, não tem... São homens. Homens e homens que deixam obra e outros que não deixam. Tem gente que tem muito dinheiro e não deixa nenhum resquício. Como é que as pessoas podem ter acesso para olhar essas tuas fotos aí? Rapaz, aí é no dia que eu ou fizer o museu... Tá, olha, a gente vai a mais um intervalo, dar uma pausa bem rápida, porque o programa está tão interessante com essas fotos, eu estou encantado aqui que a gente vai rapidinho e volta com o colecionador de postais, o Eduardo Melo. Melo Cavalcante ou Cavalcante? Cavalcante Melo. Cavalcante Melo. Então a gente fica conectado, tá bom? Tem ninguém. Olha aí o Lenny Lili aí com a gente. Olha, ele tem em casa uma coleção de postais que retratam paisagens históricas de João Pessoa, da Paraíba. Nós voltamos a conversar com o nosso entrevistado, que é o colecionador Eduardo Melo. Olha, vou mostrar aqui para vocês. Olha que essa fábrica de sabão, ela tinha um nome, essa daqui. Essa daqui. Como era o nome? Lemos. Era Lemos, né? Essa fábrica de sabão aqui, ó. Aqui é o Porto de Cabedelo, é isso ou não? Essa aqui, ó, é o Porto de Cabedelo. Ó. Isso. Aqui é o Porto de Cabedelo. Aqui embaixo... A Biblioteca Pública ainda existe esse prédio. Ainda existe esse prédio. Lá em hoje, Cabedelo. Não, é aqui em João Pessoa. É aqui em João Pessoa. Ali, próximo à Igreja da Misericórdia. E essa aqui, essa daqui, ó. É a velha Duque de Caxias. É a velha Duque de Caxias. Que coisa. Vou montar de costa pra gente ver. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui. Outra. Espera aí, tá de cabeça para baixo. Vamos ajeitar aqui. Aqui, essa daqui. É Duque de Caxias também. Duque de Caxias. Aqui embaixo. Aí é a Igreja Mãe dos Homens. Ainda existe. Antiga. Antiga, né? Ela foi demolida e fizeram uma nova. Essa daqui está muito assim, esmaecida. É porque é tipográfico, né? Com o tempo ela E tende isso aqui em cima? Isso aí é onde é hoje o comando da Polícia Militar. Ah, o quartel da Polícia Militar. Ali na subida, onde tem a Praça Pedro América. Isso. Ali. Que maravilha, hein, rapaz? Esse aqui, o editor era Jaime Seixas, né? Vamos ver esse aqui. Vamos ver esse Temos aqui. 50 postais dele antigos. Vamos ver esse diferentes. daqui, ó. Esse aqui. Você vai me dizendo, viu? Esse aqui. Aí é o Palácio do Bispo. É o Palácio do Bispo, lá na Dom Adalto? É.
E Era um descampado, né? Isso é 1905, coisa. 1900. Aqui continua. É o mesmo, é mesmo. uma tiragem diferente, né? Certo. Coisa de colecionador. Aqui em cima. Aí é o Palácio do Governador. É o Palácio do Governo. Palácio do Governo. É o Palácio da Redenção. Que coisa. Ainda Jaime não... Seixas foi um dos grandes editores de postais de João Pessoa, da Paraíba, né? Sei. Esse aqui. Aí é a Mãe dos Homens, outra Guarda aqui. diferente. Eu estou aproveitando. Esse aqui é espetacular. Que isso Veja. são raridades. Né? Não, é raridade. São imagens únicas, assim, sobreviveram muito pouco. Essa aqui que eu estou mostrando. Isso aí é a fonte de Tambiá. Da Bica, é? A Bica, é naquela região, é por trás, eu acho que da Igreja de São Francisco, se eu não me engano. Igreja de São Francisco. Aqui embaixo. Aí a Igreja da Graça, a Igreja da Graça hoje é na fábrica de cimento, Sim. né? São duas diferentes. Sim, essa em cima aqui também, exatamente. Aqui. Aí aquele prédio também é da polícia, do comando da polícia, Sim. que é em frente. E esse aqui em cima? É o mesmo, a Igreja da Graça. Vamos passar para lá. Não, aí, deixa eu ver. Aqui tem outros interessantes. Sim, então vamos lá. Aqui, ó. Aqui. Olha, esse aí é o mercado de Tambiá. É o mercado também. Eu fui descobrir o que era conversando com o pessoal mais Existia o antigo. mercado de Tambiá? É onde hoje é onde é a Cruz do Peixe, não? Municipal. Me disseram, né? Sim. Que era onde hoje é o cinema municipal. Sim, certo. Aqui. Aí salvo engano, é a Belperruan. Berruan. Aqui embaixo aí é espetacular. Isso é o que é? É a estação da Great Western, que o nome era Conde D. Aí para você ver, a Paraíba... O pai falava na O interessante da Paraíba é o seguinte, ninguém homenageou o Conde D. Né? Ninguém. Entendo. Mas a Paraíba homenageou. Eu não sei se é bom ou mal, mas homenageou. Mas homenageou o Conde D. Assim como Felipe II da Espanha, quem homenageou foi a Paraíba, botando Filipéia, né? Isso aqui. Isso aí, olhe bem, isso aí é uma coisa mais típico social, né? Sim. É as habitações que tinha, né? Na época do pessoal mais pobre, né? Exato. Essas coisas. Bota para lá. Todos esses postais são de Jaime Seixas. Sim. Ah. Mas que coisa bacana, eu estou impressionado. Vamos ver aqui. Estamos preservando um pouco da história. Isso aqui. Né? Isso aí é a General Osório, você vê na Basílica ao final, né? Isso é tudo coisa do início do século. Do início do século, 1900, exato. 20, né? Essa aqui embaixo. Aí é o teatro. O Teatro Municipal? Não, o teatro. Santa Rosa? É Santa Rosa. E Rapaz, que coisa maravilhosa. Não, e esse aqui? Essa eu acho que é a Igreja das Mercês. É a Igreja das Mercês. Que é onde é isso mesmo. Praça 1817. E essa aqui? Essa eu ainda estou querendo saber. É a rua... Vamos ver aqui desse lado. Aqui não precisa nem dizer, porque tem... Aqui é no lado da Igreja São Francisco. Não é isso. A Mercês, efetivamente. Aqui, né? Essa exato. Essa é a Igreja da Mercês. Aqui embaixo... É aquele convento em frente à Basílica. A Catedral. Aí, onde era o Colégio das Lourdinas. Não. Aí dos do Mosteiro de São Bento? É o Mosteiro de São Bento, exatamente. E essa outra aqui... E aí é uma casa típica da... Deixa eu ver desse lado. Desse lado aqui, vamos ver o que é. Aqui já mostrei, não? Já mostrei. Então vamos aqui para outro. Isso aqui está interessante. Esse aqui, rapaz, olha que espetáculo. Vamos ver aqui, ó. Aqui. Isso aqui. Sim. Esse aí é ali na Praça Rio Branco. Esse é o Casarão dos Azulejos, não? Não. Praça Rio Branco. Praça Rio Branco. Sim, onde tinha a Polícia Federal. Exatamente, onde tinha, né? Aí tem a Agência dos Correios e esse outro prédio de lado que dá para Duque de Caxias, né? Esse aqui, que eu tô falando. É a Rua Barão... Barão do Triunfo, não? Não.
É Rua da Areia. Rua da Areia. Exatamente. Antes do viaduto Terceirão, passando por cima dela, exatamente. num espaço de 1,5 m. Aqui... Aí é uma vista geral da Cidade Baixa. E aqui? E aí é a casa dos Capitães Mouros, né? Era um prédio colonial que, infelizmente, se perdeu, né? Vamos ver aqui. Aqui, viu? Vamos lá. Aqui. Essa é a Barão do Triunfo. Barão do Triunfo. De lá também, Onde tinha ali a Capitania dos Portos. Exato. Né? Essa ali também, Barão do Triunfo. Essa aqui, olhe bem, essa é a primeira igreja evangélica daqui de João Pessoa. A igreja presbiteriana. Aí você vê que esse postal, porque cada postal desse tem uma história, está escrito. Nesse aí era um crítico feroz da igreja protestante, né? E ele bota várias frases agressivas, né? E ele mandando essa mensagem para outra. O interessante, né, da coleção é essa simbiose da visão da época, porque tem muitos postais aqui que é enviado por imigrante alemão, italiano, que trabalhava nas empresas importadoras. Tem muita gente, Eduardo, que se dedica a esse tipo de atividade? Rapaz, olhe bem, tem várias pessoas que gostam. Mas aqui em João Pessoa, não? Aqui tem algumas, mas não da forma sistemática, como eu, né? Certo. Rapaz, olha, eu estou tão encantado que por mim, eu ficava aqui muito tempo só observando. Eu sou um homem que sou saudosista, gosto de ver as coisas, gosto de a gente sentir a história, né? A gente se sentir que não veio da onde a gente realmente a gente tem origem. A gente tem origem. A gente tem origem. Por exemplo, uma curiosidade, minha família é o Silveira Vinagre, minha mãe, né? Sua mãe vai saber, seu pai conhecia, todo mundo. Aqui é uma província, né? Aí falava muito da casa da trincheira, você falando aqui nas trincheiras, tudo. Vovó morou, um vovô, né, com meu bisavô, no caso, era a casa em frente ao pavilhão do chá. A gente não tinha foto da casa. Né, dessa casa foi até desapropriado fazer o fórum civil, depois foi anexo. Aí foi um dos meus postais que eu mostrei a mãe, a casa da gente, quando não, aí é aquela coisa que você vai... Comove. E essa é uma coleção das que eu tenho, várias, né? E aos poucos a gente vai resgata a própria história. Mas, Eduardo, olha, eu infelizmente estou com o tempo esgotado, mas eu queria aproveitar aqui até dar um toque para a produção, para a gente chamar novamente aqui o Eduardo, porque são tantas as coisas que ele tem para mostrar que metade de um programa é pouco. Vocês viram aqui só postais de Jaime Seixas. Exato. Tem Olívio Pinto, tem a Casa Rodrigues, que era de Valfredo Rodrigues. Tem o Stucker, que era outro grande, assim, a qualidade muito boa. E vários. E nós não chegamos aí. O que eu acho é o seguinte, nos anos 50, 60. Ainda não, estamos aqui ainda no começo do século. A gente vai passado. Mas a gente vai fazer nós vamos fazer resgatar isso num próximo programa. Portanto, nós vamos ficando por aqui, porque infelizmente o tempo está esgotado. Mas você fica conectado com a nossa programação aqui no portal correio.com.br/RCTV. A gente está ao vivo toda terça-feira e a partir das 7h10 da noite. É isso. Olha, um super abraço. Obrigado aí pela tua companhia. Um grande beijo. Tchau.